Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Fibonacci, um jogo de cartas, um jogo de vaza muito interessante que mescla aí esse trocadilho entre os nachos, né, essa comida mexicana aqui, aquelas tortilhas, Doritos, com Fibonacci, que é a sequência famosa de números. O jogo é disputado por pimentas. Os jogadores vão disputar 3 rodadas em busca de pimentas. E você tem essas cartas aqui com fundo de molho de damasco que vão valorar aí 0, 1, 2, 3 ou 5 pimentas, né? Um molho mais apimentado. Os jogadores vão disputar isso aqui. Então toda rodada vai ser sorteada uma carta dessa e a gente vai disputar. É um jogo de vazas e são 3 rodadas completas. No início do jogo, todos os jogadores recebem esse monte de cartas. Aqui são 51 cartas distribuídas aí em 3 naipes, né? O naipe verde, o naipe amarelo e o naipe vermelho. Além das cartas numeradas de 1 a 16, nós temos as cartas chamadas de Fibonacci, né? Que são cartas que têm essa cor um pouco mais acentuada. E essas cartas são justamente os números da sequência de Fibonacci. Então, o número 1, o número 2, o número 3, o número 5, o número 8 e o número 13. Né? Então, todas as cores vão ter esses números marcados como Fibonacci. São números Fibonacci. Né? Então, o número 1, que é a sequência. Né? A sequência de Fibonacci são números que somados dão o próximo número. A gente vai falar um pouco mais disso no Algo a Mais. Bom, essas cartas são embaralhadas, né, aqui, e são distribuídas todas elas para os jogadores, de modo que você tem uma noção muito boa aí do que tem na mesa. Mas, por exemplo, para 4 jogadores, vão sobrar aí 3 cartas que você não faz ideia do que tem, né? É um jogo bem interessante, rápido, onde em cada vaza vai ser disputado aí uma quantidade de pimentas, né? E essas pimentas, no final do jogo, vão ter uma importância aí, uma conversão importante, né? Vamos dizer assim. 3 cartas sobrando, tá fora. Bom, o jogo é simples, de modo que o primeiro jogador vai simplesmente escolher uma carta de sua mão e jogar. A carta que ele jogar, a cor que ele jogar, todos terão que jogar. Então ele vai jogar, por exemplo, um 16 verde. Todos vão ter que jogar cartas verde. Até aí, nada demais. Quem jogar a maior carta verde, ganha. Porém, as cartas Fibonacci, que tem essas cores aqui, que são da sequência de Fibonacci, elas se transformam em trunfo. E elas valem mais do que as cartas normais, desde que pelo menos 2 cartas dessas existam na mesa. Então, por enquanto, só tem uma carta Fibonacci, ela está aí, está de boa. Os jogadores estão aqui jogando cartas, né? Esse último jogador, por exemplo, ele poderia jogar uma carta de Fibonacci, né, de acordo com o que está valendo, né, porque a primeira coisa, eu esqueci de revelar uma carta, aqui vale 2 pimentas. Esse jogador, por exemplo, vai jogar um 5 de Fibonacci. Agora, quando você joga uma carta dessa, tem 2 de Fibonacci, é ativado o trunfo, então o 16 não vai ganhar. Quem ganha é esse 5 aqui. Esse jogador vai ganhar aqui essas 2 pimentas, né? Isso aqui vai ser descartado. E esse jogador vai começar a próxima rodada. Mesma coisa acontece, vai jogar aqui um 16 vermelho. Esse aqui vai ter que jogar uma carta vermelha, vai jogar aqui, vai jogar um 9, né? Esse aqui vai jogar o 1. E esse aqui, para ativar o Fibonacci, ele vai lá jogar um 5, né? Lembrando que sempre uma carta dessa aqui é virada. Então aqui pegou 3 pimentas, né? O jogo se desenrola dessa maneira, porém tem algumas particularidades. A sequência de Fibonacci ela é ativada de diversas maneiras ao longo do jogo. Então, por exemplo, se um jogador não tiver o naipe a ser jogado, obviamente ele vai ter que jogar um outro. E ele pode jogar ou não um Fibonacci. Se ele jogar um número Fibonacci e for maior na sequência, e tiver pelo menos 2, ele pode ganhar sem ser a cor, né? Então, os jogadores vão jogar todas as rodadas aqui até acabar suas cartas. E no final, o que vai valer não são apenas as pimentas que ele pegou. Essas pimentas podem ser convertidas, né? Vamos supor aqui que cada um pegou uma quantidade X aqui de cartas, né? Um exemplo aleatório.
Esse aqui pegou 0, pegou 6 pimentas. Ele vai fazer 6 pontos. Esse aqui pegou aqui 5, 6, 7, 8. 8 é o número da sequência de Fibonacci. Se ele conseguir fazer um número da sequência de Fibonacci, ele vai automaticamente marcar a pontuação do próximo número. O próximo número da sequência de Fibonacci é o 13. Depois do 8 vem o 13. Então ele vai fazer 13 pontos ao invés de 8. Então, verificar quantas pimentas você vai pegar ao longo do jogo é extremamente relevante. Aqui pegou 5. 5 é o número de Fibonacci, ele vai fazer 8 pontos. Esse aqui só fez 5 também, vai fazer 8 pontos. Isso tudo é anotado no papel ao longo do final da rodada. Se por acaso um jogador conseguir passar a rodada inteira sem levar nenhuma pimenta, ele faz o total da sequência de Fibonacci, o número maior da sequência de Fibonacci, que é 21. E aí, esse 21 é convertido para o próximo número da sequência, que é o 34. A gente vai falar um pouco mais da sequência. Depois de 3 rodadas, cada rodada você soma os pontos. No final, quem tiver mais pontos é o grande ganhador. Se for empate, acaba empatado. Um jogo bastante rápido e muito perspicaz, porque às vezes, por exemplo, esse jogador aqui pegou um monte de pimentas, fez 6 pontos. Esse aqui só fez 5, mas ele fez estrategicamente porque 5 agora viraram 8 pimentas de acordo com a sequência de Fibonacci, né? Então, isso nos leva à sequência de Fibonacci, que é o nosso algo a mais. A sequência de Fibonacci foi criada por Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa. É um matemático que, estudando o comportamento da reprodução de um casal de coelhos, viu que existia uma sequência, e essa sequência foi famosa, ficou famosa, porque você consegue replicá-la em vários aspectos. Estudando um pouco mais, essa sequência gera a proporção áurea, gera os números áureos, e quando você observa na natureza, isso está muito presente. Além de ter uma aplicação muito ampla na área de computador, de análise de mercado, e principalmente teoria do jogo, ciência da computação, na natureza, isso é responsável, por exemplo, pela formação de náutilos, que são aquelas conchas que existem, né? Também está previsto na maneira como as folhas se ramificam, de acordo com a sequência de Fibonacci, né? O arranjo das colmeias, a dispersão, né, de galhos de uma planta, tudo isso está presente na sequência de Fibonacci. São números que fazem essa proporção. Quando você tira uma foto, a foto ideal, o retrato ideal é justamente 2 números seguidos da sequência de Fibonacci. Seria um retrato perfeito, vamos dizer assim, né? E a sequência que eu vou montar aqui, ela é relativamente simples, porque basta você somar os 2 números anteriores, né? Então eu vou pegar aqui números que estão misturados, mas você vai entender que o primeiro número 1, você somando o número anterior, que é o 0, 0 mais 1 vai dar 1. Né? Se você somar esses 2 números, você tem o próximo, 1 mais 1 vai dar 2. Se você somar os 2 números, 1 mais 2 vai dar o próximo número, que é o 3. 3 mais 2 vai dar o 5. 5 mais 3 vai dar o 8. 8 mais 5, 13. Obviamente, se você quiser continuar, a gente vai ficar aqui até o infinito, né? 8 mais 13 dá 21, que é o último número da sequência que a gente utiliza nesse jogo. Mas, obviamente, é uma sequência infinita. E ela está presente em muitas coisas, muitos estudos. No filme Código da Vinci, um erro nessa sequência é uma pista importante, porque a sequência ela é uma só. Ela só tem esses números iniciais e não tem como você fugir disso, né? Se você observar vamos dizer assim, como que se trabalha uma colmeia, a proporção de zangões, as proporções áureas da face, né, a distância do lábio até o queixo, do nariz até... As proporções áureas do homem vitruviano, tudo isso são proporção áurea, que na verdade é uma derivação da sequência de Fibonacci. Obviamente que isso aqui não foi inventado do nada por Fibonacci. Ele é o cara que observou isso na reprodução de coelhos, publicou esse trabalho e foi acreditado a ele essa sequência de Fibonacci, os números de Fibonacci. Mas obviamente isso já é da antiguidade. Na antiguidade já existiam estudos, não registrados talvez, que falavam sobre essa observação da natureza,
esses diversos fenômenos, né? Então, o desenrolar da samambaia, quando você pega uma samambaia e observa uma daquelas galhos, a proporção das folhas vai estar na sequência de Fibonacci, o desenrolar dela, aquele desenrolar ali vem de uma proporção de Fibonacci em espiral, por exemplo, né? Um jogo bastante interessante, um jogo que trabalha com isso, você pode trabalhar na matemática, na filosofia, nas artes, na natureza, em diversas áreas, porque a sequência de Fibonacci tem uma ampla utilização, né? E aqui, um jogo de vaza tranquilo que trabalha com o conceito básico de nachos, né? Uma comida mexicana, a pimentinha aqui, simpática. Um jogo muito agradável, rápido e bastante instrutivo e interessante para você discutir e falar sobre curiosidades da natureza, das ciências, enfim, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, 21 horas, 22 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais das várias observações de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, vou mostrar alguns detalhes que talvez não tenham visto aqui no jogo, né? E falar um pouco aí de particularidades que existem na proporção áurea e falar também um pouco de nachos, que eu não falei aqui, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!